Bom dia, 700. Mais uma vez, juntos, na telinha, para poder conversarmos de novo, mais uma vez, como eu disse, sobre o tema vida. Só que nós vamos falar sobre vida, mas sobre qualidade vivida ou vivendo com qualidade. Na aula anterior, nós falamos sobre os desafios da nossa vida em vivermos uma vida, a vida que Deus nos deu, a vida que Deus tem preservado, a vida que vem dele para nós e nós vivermos no meio de todo esse desafio que nós temos vivido, que é a violência. E nós estávamos falando que o tema foi violência de onde vem. Violência não é uma coisa nova, eu expliquei isso. Violência acontece lá no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, quando um irmão se levanta contra o outro e o mata, ou seja, Caim mata Abel, e a partir daí a criação, o ser humano, vem numa falta de freio desenfreada, numa maneira aonde, infelizmente, nos dias atuais nós temos convivido com violências e vários tipos de violência, porque a violência não existe só de uma maneira. Não existe só a violência física, aonde um se levanta contra o outro, fere, mata. Não é só esse tipo. Existe a violência moral, a violência verbal, existe a violência dentro e fora do ambiente onde nós vivemos, enfim. A violência é uma realidade, infelizmente, mas que nós, enquanto pessoas, enquanto criaturas de Deus, enquanto pessoas com caráter formado, ensinados e levando a sério esses ensinamentos e valores, nós vamos poder conviver dentro da nossa sociedade de maneira aonde, no que depender de nós, nós vamos viver bem com todas as pessoas, porque isso é o que Deus espera de você, espera de mim, espera de nós. Para isso que nós fomos criados, por isso que os 10 mandamentos nos orientam sobre o cuidado que nós precisamos ter em relação ao outro. Por isso que a própria lei nos impõe limites de ir e vir, ou seja, nós podemos ir, mas desde que nós tenhamos cuidado em preservar onde nós estivermos, de preservar as pessoas que vão estar no local onde nós vamos estar, ou seja, não ultrapassar o limite, porque todos temos direito e todos temos deveres, e isso é muito legal, isso é muito bacana, porque isso nos leva a uma compreensão da vida, porque aquilo que eu não quero para um, eu não devo querer para o outro, ou seja, o que eu não quero para mim, eu não devo querer para o outro. E isso vai norteando, vai direcionando o relacionamento humano. Nós falamos sobre a importância de preservarmos, de viver da maneira onde a nossa vida, onde nós mesmos vamos ter o cuidado de preservar as nossas vidas, porque vida nós só temos uma. E falava também naquela oportunidade sobre o conhecimento que eu tenho, que vocês também têm, de adolescentes, de jovens, até juniores hoje que têm perdido a vida de modo violento, ou seja, por arma de fogo, seja no trânsito, enfim, de várias maneiras a violência tem acometido o jovem, porque geralmente alguns jovens não se dão conta de que não existem super-heróis imortais e que nós somos mortais e que nós, né, se não preservarmos, se não lutarmos, se não seguirmos as orientações, se não seguirmos os conselhos dos mais experientes, a tendência é que nós, né, aquele que não procura andar de uma maneira consciente, coerente, obedecendo, responsável,
geralmente não acaba muito bem. Falei também que eu conheço pessoas, adolescentes, jovens, que hoje têm um membro amputado, outros perderam a vida, enfim. Claro que não só adolescentes, não só jovens, mas como eu estou falando naturalmente para jovens, e vocês são pessoas inteligentes, entendem, e que têm assim, hoje muitos adolescentes têm se envolvido com coisas não muito boas e que têm acabado assim por desencadear uma série de consequências que afetam não só aqueles que praticam, mas afetam também aqueles que não estão diretamente envolvidos, como os responsáveis, né? De várias, às vezes de uma, duas, três famílias ou até mais, culminando com desespero, com tristeza, enfim, com situações que não era para acontecer, que poderia ser evitado. E hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida, ou seja, vida, vivendo com qualidade. O que é viver com qualidade? Como nós podemos viver com qualidade? Pode parecer um pouco assim estranho falar isso, principalmente quando a gente pensa assim, mas como é isso, né? Vivendo no Brasil, principalmente nós moramos no Rio de Janeiro, e na Baixada Fluminense. Sei que, né, ninguém de 7º ano mora na Baixada, todo mundo mora na Zona Sul, bacana, né, legal, não tem esse índice, mas eu, né, como morador da Baixada, como a gente, como eu, como você, né, mas você estudando, mora na Zona Sul, mas graças a Deus escolheu o Colégio Batista, né, para estudar, que isso é muito legal, como nós podemos evitar a violência enquanto na Baixada? Isso é uma pergunta que é um grande desafio, mas, na verdade, claro que existem situações que às vezes nós não conseguimos nos livrar, e eu estou falando, claro, de violência, tipo, nós não podemos, às vezes, evitar em alguns momentos um assalto, seja no ônibus, seja andando no ponto do ônibus, seja no carro, enfim. Algumas situações, infelizmente, não tem jeito. A gente só pede a Deus para não deixar acontecer, para nos livrar, para nos guardar. Se acontece, a gente pede a Deus para mal nenhum suceder, nem a nós, nem aqueles que vão estar conosco. Mas eu estou me dirigindo a você nessa aula para falar de situações as quais nós podemos evitar. E eu quero começar com um texto que está na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a que nos orienta, nos direciona, que é aquela que nos ensina a viver bem, com qualidade, aonde nós temos exemplos bons, aonde Deus, na sua soberania, deixou também que nós tivéssemos, que fossem narrados, na verdade, na Bíblia, algumas histórias não muito boas, como eu já citei a de Caim e Abel, dos irmãos, mas para que isso? Para que nós aprendêssemos, para que nós buscássemos, através desses ensinamentos, na palavra de Deus, saber como viver. Mas nós também não temos a Bíblia somente. Desde que nós nascemos e começamos a entender algumas coisas, nossos pais, os nossos responsáveis, eles começam a nos orientar de maneira como nós vamos ou devemos nos conduzir nas mais diversas situações. E eu já disse para vocês, aqui nessa aula eu estou repetindo, você já conhece, cuidado com quem você anda, aonde você vai, ninguém acha nada, você não é todo mundo, enfim, há uma série de orientações que na verdade são valores. Não pegue nada de ninguém, são valores que nós aprendemos, que os nossos responsáveis nos orientam, nos ensinam, que se nós vivermos atentos a eles, nós vamos evitar muitas coisas ruins. Para nós mesmos, como eu disse, para os outros também. Porque a grande verdade é que se dermos atenção para as orientações, nós vamos poder viver com a qualidade de vida melhor.
Mas o texto que eu quero citar para você está lá no Evangelho de João, como eu disse, no capítulo 10, o versículo 10, Jesus falando, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenha plenamente. Eu também já falei para vocês, a grande verdade é que às vezes nós não atentamos para a importância que Deus dá para nós seres humanos. Desde lá da criação do mundo. Quando Deus forma o homem, a Bíblia, a palavra de Deus diz que ele olhou e viu que tudo era muito bom. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós pensamos, nós refletimos, nós decidimos. Quando nós chegamos a uma certa idade, nós sabemos o que é certo e também o que não é certo. Nós começamos a ter na nossa cabeça o nosso limite, até onde nós podemos ir, porque quando termina o nosso, começa do outro. E isso também nós sabemos que temos direitos e deveres, isso tudo é valorizar quem? A nós mesmos, a você e o outro. Porque quando você, quando eu, quando nós buscamos viver de maneira correta, a gente não só evita problemas para nós mesmos, mas nós também estamos evitando que outras pessoas sejam atingidas por algumas coisas que eu venho a fazer. Por exemplo, em um acidente de trânsito, às vezes acontece que a pessoa que causa o acidente, não só ela se machuca, e às vezes nem ela se machuca, mas ela vai machucar terceiros, ela vai machucar outras pessoas. Às vezes, numa palavra, numa frase que a gente fala, a gente não ofende só uma pessoa, a gente ofende algumas pessoas. Às vezes, com algumas atitudes que nós tomamos, a gente vai ferindo, a gente vai magoando, a gente vai trazendo, né, ou melhor, a gente vai levando as pessoas uma coisa ruim. E isso nós devemos evitar. Ou seja, o meu comportamento, seu comportamento, nosso comportamento precisa ser de uma maneira, nós precisamos nos esforçar de uma maneira aonde o outro será preservado naquilo que depender de mim. Se eu perceber que eu não devo falar algo, que a pessoa vai se sentir ofendida, magoada, que eu não devo falar. Se eu for fazer alguma outra coisa, que a pessoa vai se sentir ofendida e magoada, eu não devo fazer. Esse é o ensinamento. Inclusive nos 10 mandamentos, que é uma norma para nós seguirmos para uma boa convivência, para um bom relacionamento, vai dizer que nós não devemos roubar, matar, cobiçar o que é do outro. Nós não devemos fazer nada que vá prejudicar o outro. Isso são orientações que, se a gente seguir, a gente vai ter uma vida muito melhor e a gente vai poder fazer com que o outro também, como eu disse, naquilo que depender da gente, uma vida melhor. Então, vivendo com qualidade é alguma coisa que nós precisamos nos esforçar para viver desse jeito. Eu quero dar a definição para você de vida. Enquanto a definição de violência, que é usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou ferir a pessoa com algum ato e que resulta em acidente, morte ou trauma psicológico também, enquanto a violência é isso, ou seja, ferir, maltratar o outro com ato intencional de fazer aquele mal que pode causar dano tanto de morte quanto problemas psicológicos, como diz a definição de vida, né, é a existência, é o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte, né, que caracteriza, ou seja, uma propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui, desde que nós nascemos até a nossa morte. Enquanto a violência, a ideia é ferir, é causar dano ao outro,
A vida que Deus nos deu precisa ser vivida com qualidade, ela precisa ser vivida de maneira aonde nós vamos buscar, como eu disse, não só o bem próprio, mas também o bem do outro. E isso também passa pela educação, a educação que nós chamamos de educação secular. Você está no 7º ano, pô, legal, bacana, mas daqui a pouco você estará no 8º, no 9º, no ensino médio, daqui a pouco, mais à frente, depois disso, numa faculdade. E tudo isso é preparação para a vida. Você está se qualificando para que você alcance todos os objetivos que você tem. Aquilo que os seus responsáveis sonharam e sonham para você, e aquilo também, né, que é o seu sonho. Por exemplo, em sala de aula, enquanto seus pais, seus responsáveis investem em você, você está aqui se preparando. E esse preparo, lá na frente, vai fazer a maior diferença, ou melhor, pode fazer a maior diferença na sua vida. Por quê? Porque isso vai lhe trazer qualidade. Quando eu estou falando, e essa qualidade é uma qualidade pessoal, é a sua vida pessoal. Hoje você talvez, alguns talvez, ainda não definiram ainda que profissão querem ter. Talvez você não tenha definido ainda, mas talvez já tenham pensado em alguma coisa. E naturalmente eu acredito que alguns aqui, eu vou falar algumas profissões, e eu sei que vai se encaixar, né, dentro hoje das perspectivas de algum de vocês, que é alguns sonham em ser médico, engenheiro, até professores. Outros sonham em ser, né, militar, enfim. Outros sonham ser cientista. Não importa a profissão que você tenha, mas o interessante é que toda profissão que você sonha ter hoje, você pense em alguma coisa que vai acrescentar geralmente valores financeiros na sua vida, onde você irá poder, né, desfrutar de uma vida com qualidade, naturalmente, onde você terá uma boa casa, onde você terá um bom carro, onde você vai escolher um lugar que agrade você para morar e naturalmente você terá condições de comprar. Então são bens materiais, mas que levará você a ter uma qualidade de vida, certo? Certo. Mas em contrapartida também tem o outro lado, o lado emocional, o lado do caráter, o lado espiritual, né, que leva você a praticar o bem, a ser uma pessoa do bem, a perceber que à sua volta tem muita gente que está no mesmo objetivo que você. E o que é melhor é perceber nisso tudo que a boa mão de Deus está sobre você, sobre todos nós, e quer que nós tenhamos um futuro com qualidade. Por isso ele nos capacitou, nos deu um cérebro, fez com que nós fôssemos pensantes, capacitados e se capacitando a cada dia para que com tudo que a gente vai, como eu disse, crescendo, aprendendo, a gente vai se qualificando para que lá na frente, quando nós constituirmos, no caso vocês, quando vocês constituírem a família de vocês, que tiver o dinheiro de vocês começar a pagar conta, e pagar conta, já falei como é, né? Porque hoje, às vezes, não estou falando que é você, mas às vezes nós não valorizamos muito, enquanto pequeno, os esforços que os nossos fazem. É ou não é? É verdade, por exemplo. Não é gasto, é investimento. Os responsáveis de vocês, os pais de vocês, hoje, investem em vocês. Porque a gente fala assim, meu pai paga isso para ele. Não, não é pagamento, é investimento. Quando os pais de vocês fazem por onde vocês estarem num colégio particular, com materiais, com uniforme, com lanche, ou seja, quando vocês chegam em casa, tem almoço pronto, alguns ainda
fazem curso, todo esse investimento que tem um custo, mas a grande realidade é que os pais de vocês estão dizendo para vocês o seguinte: olha, eu estou investindo em você para que lá na frente você seja um homem, você seja uma mulher de bem e que tudo aquilo que você tem aprendido, todos os seus recursos que você terá, seja intelectual, seja financeiro, enfim, é para você aplicar para coisas boas, para você mesmo, porque na verdade o beneficiado é você. Então, isso é muito bacana. E aí você percebe que se Deus não estiver cuidando de você, direcionando você, nada disso é possível, porque Ele é que dá força, Ele é que mantém a nossa saúde, Ele é que dá condições aos pais de vocês para trabalhar e para fazer esse investimento que é muito bacana na sua vida. E isso é legal a gente entender, você, né, entender isso, porque quanto mais você vai entendendo esse investimento dos seus pais, você vai aprendendo a valorizar. Porque quando chegar a sua vez, você tiver a sua família, esposa, esposo, filhos, você vai lembrar de todo investimento que um dia foi feito em você e você vai se esforçar não para fazer igual ao que os seus pais fizeram, mas para fazer ainda melhor. Ou seja, a qualidade de vida hoje que você já tem, você vai querer melhorar quando você for adulto, e quando você tiver a sua família, você vai querer dar para os seus melhor ainda do que os seus pais estão dando para você. Isso é uma verdade, é ou não é? Claro que é assim. E isso é bom, se essa mentalidade, você continuar mantendo, na verdade, essa mentalidade. Agora, não esqueça que tudo isso vem da boa mão de Deus, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, ou seja, dádiva é uma coisa legal, uma coisa que é dada, um negócio bacana que Deus dá. Tudo isso vem das mãos de Deus. Por isso, quando nós pensamos em qualidade de vida, nós precisamos, né, agradecer a Deus, porque Ele tem dado pessoas para investir em nós, e nós devemos pedir a Deus para que Ele continue nos capacitando e nos direcionando, para que a gente aproveite a oportunidade ou as oportunidades, e pedir a Deus para que nos mantenha, para que lá na frente todo investimento que está sendo feito em você, você possa fazer, né, para os seus filhos. E isso é legal. Por quê? Porque é a educação que vai também nos dar uma vida bacana. É a educação que vai fazer com que nós saibamos nos envolver, nos relacionarmos dentro de uma sociedade. Hoje nós vivemos num país, por exemplo, aonde nós temos vivido uma situação complicada. Nós temos vivido assim, nós temos índices de violência alto, nós temos um índice de desemprego alto. E o que que isso gera? Isso gera problemas, conflitos sociais, baixos salários, pouco investimento, enfim, colégios públicos que não funcionam muito bem, ou seja, isso abaixa a qualidade de vida, tira a qualidade de vida de pessoas que poderiam ter uma qualidade melhor, que poderia ter uma educação melhor, que poderia ter um investimento mais significativo. Então, quando alguém deixa de ter um investimento, a sociedade num todo acaba sendo prejudicada de certa forma, porque quando as pessoas não evoluem, não crescem, a grande realidade é que as coisas ficam meio que paradas. Por quê? Porque as pessoas não evoluem. E quando a gente não evolui, a gente não consegue alcançar um padrão que a gente até sonha. Nós sonhamos com um padrão de qualidade, mas que a falta de um preparo nos tira ou irá nos tirar a qualidade de vida lá na frente. É ou não é? Um exemplo.
você. Suponhamos, né, pensemos nós aqui. Você está estudando, mas você vai assim, do nada, vai assim, não quero mais estudar. Vamos dizer que seus pais vão permitir isso. Eles não irão. Você tem que estudar. Mas vamos dizer que eles vão concordar com você. Não quer mais estudar, parou no 7º ano, então vai ficar em casa. Isso é um sonho, que isso não vai acontecer naturalmente. Mas vamos conjecturar, vamos pensar aqui que vai, que vai. Bom, você está aí 12, 11, 13 anos, tal, beleza. Você será sustentado pelos seus pais sem problema algum. Sua casa, sua cama, seu quarto, sua televisão, sua comida, até os passeios, porque seus pais vão sair e você irá junto naturalmente. Mas quanto tempo isso vai durar? Que hoje você tem a cidade, mas e amanhã? Ou seja, daqui a alguns anos, você estará crescido, você estará um jovem, você estará um adulto e, naturalmente, você terá que se preocupar com a sua vida, com o seu desenvolvimento. Percebeu? Assim, a importância da educação, a importância de aproveitarmos a oportunidade para nos capacitarmos é exatamente isso. É porque lá na frente nós sonhamos com algo melhor. Nós queremos ter, né, a nossa, digamos assim, vida própria, como vocês mesmos falam. É a independência. Mas a independência, ela não é de graça. Eu quero, pagar a conta de luz, conta d'água, IPTU, IPVA, internet, TV por assinatura e por aí vai. Esse negócio todo aí é complicado. Um desafio para você, Satimone, eu já falei, agora eu vou falar, e é bom até, né, que seu pai esteja aí com você vendo a aula. Pensa aqui, você sabe quanto seus pais pagam de conta de luz, de PTU, de PVA? Pois é, essas preocupações que vocês ainda não têm, mas deveriam até perguntar, para ter uma noção de que a vida ela é cara, né? Que o investimento todo feito em vocês é muito caro. E como eu disse, para quê? Para que lá na frente, e não demora muito a chegar isso lá na frente, vocês consigam alcançar um patamar. O que os pais de vocês sonharam e sonham para vocês. E o que vocês também sonham. Porque ninguém sonha hoje no Brasil, em sã consciência, ganhar um salário mínimo. E naturalmente existe muita gente que ganha. Sim, mas vocês que estão tendo a oportunidade de se desenvolver com uma qualidade boa, bacana, legal, vocês precisam sonhar mais e não só sonhar. Precisa fazer com que esse sonho se torne realidade, porque senão a gente só sonha. Porque um sonho não realizado não passa de um sonho. E é preciso que vocês tirem o sonho do conto, aquela coisa da fantasia, para que esse sonho se torne uma realidade. É possível? É. Por isso vocês estão estudando. Por isso vocês estão se qualificando. Por isso é muito importante prestar atenção, estarem atentos em todos os ensinamentos que vocês estão tendo. E isso vai gerar uma vida de qualidade. Por quê? Porque hoje é fato. Como eu disse, no Brasil, um salário mínimo que não dá para viver, onde a gente tem alto desemprego, onde a saúde não funciona, aonde a violência é uma realidade, né, está altíssima nos mais altos níveis. Enfim, nesse país a qual nós vivemos, e que é um país muito bom, e eu já disse para vocês, é um país bom, mas lamentavelmente nós estamos passando por esses desafios, mas vocês têm, né, já que começar a pensar o que vocês vão querer
para daqui a mais alguns anos? Qual é o Brasil que vocês estão querendo para vocês, para os filhos de vocês e também para os netos de vocês? Ou seja, a geração de vocês e a geração pós vocês, vocês precisam trabalhar para que essa coisa melhore. E aí tem uma outra coisa que eu quero compartilhar com você dentro disso tudo de qualidade de vida, que é a solidariedade, que é um negócio muito bacana também. Mas eu quero definir aqui com vocês, né, o que é solidariedade. A gente fala muito de solidariedade, de cuidar do outro, enfim, da gente viver ajudando o outro, mas na verdade, às vezes, nós não tomamos nenhuma atitude em prol, ou seja, em benefício do outro. E solidariedade tem tudo a ver em ajudar o outro. Pensa, vamos voltar nós aqui. Vamos pensar. Bom, você mora em um local aonde naturalmente no bairro onde você mora, na cidade aonde você mora, na rua aonde você mora, com certeza existem pessoas que precisam da sua ajuda. Como é isso? Vamos pensar aqui. Bom, existem pessoas que moram na rua, por vários motivos que não é o caso aqui nosso discutir isso. Por vários motivos existem pessoas que moram na rua. Pensemos nós, quando chove, eu tenho aonde ficar, você tem aonde ficar, mas infelizmente algumas dessas pessoas não têm aonde ficar. Infelizmente, quando chove, quando faz frio, essas pessoas elas dormem embaixo de marquises, elas dormem com jornal, em cima de papelão. Às vezes algumas pessoas doam algumas coisas, enfim, mas elas ficam, como nós falamos, ao relento. Não tem família, ou quando tem, também por alguns outros motivos, que não é o caso hoje da aula, mas por alguns motivos a família não está próxima, algumas até que estão sozinhas, não tem família, mas você pode ajudar. Eu posso ajudar. Como? Eu não estou dizendo que você vai sair pelo seu bairro, pelas ruas, fazendo, não é você, ou só você, você ainda é de menor, você nem deve fazer isso, mas, por exemplo, seus responsáveis, você pode conversar com seus pais, no sentido de que aquele tênis que você não usa mais, aquela calça, aquela blusa que você não usa mais, aquele boné que você não usa mais, aquele cobertor, você tem dois, enfim, são várias situações onde você, em conversando com o seu responsável, pode tirar um dia, juntar com outras pessoas da onde você mora e abençoar a vida de outras pessoas que tem menos que a gente, tem menos que você. Porque, na verdade, nós sempre temos alguma coisa boa para dar, para compartilhar com o outro. Então, talvez você tenha, talvez você não tenha despertado para isso, para esse ato de solidariedade. Sim, porque às vezes passa desapercebido. Vamos pensar numa outra coisa aqui, fome. Geralmente no intervalo de vocês, que o intervalo é 9h30, né? Quando cai o meu horário numa turma que bate com o intervalo de 9h30, vai chegando a hora, começa a perguntar, professor, que horas são? Que horas são? E eu fico rindo porque eu já sei, eu brinco assim, estômago começou a reclamar, né? Ai, professor, eu tô com uma fome, sei o que, sei o que. E aí às vezes eu brinco, você não tomou café em casa? Uns dizem que tomaram, outros dizem que não, mas o que acontece? O que eu quero dizer para você é o seguinte, fome é um negócio muito ruim. Pensa quantas pessoas que moram nas ruas, que não têm o que comer, que fica pelos bares, fica pelos restaurantes, lugares até que eles não podem, né? Não deixam eles entrarem, que nós mesmos sentimos aversão, ou seja, não queremos, não é verdade ou não é? Às vezes nós não queremos estar perto dessas pessoas, porque elas nos causam assim,
uma repulsa, uma coisa não muito boa, e a gente acaba se afastando. Mas pensa que eu e você, nós temos isso em casa e eles não têm. Mas aí vale um exemplo. Eu e você não podemos esquecer que Jesus deu exemplo andando com tudo quanto é tipo de pessoa. Jesus não discriminou ninguém. Jesus andou com gente muito importante, mas Jesus também andou com pessoas que não eram tão importantes e realizou algumas ações que nós chamamos de milagres, que só Jesus podia fazer, e abençoando a vida de outras pessoas, curando enfermidades como leprosos, uma doença terrível. Mas Jesus se aproximou daquelas pessoas e o curou. Jesus curou pessoas que estavam doentes, enfermas há muitos anos, que não conseguiam a cura. Jesus foi lá, curou. Um ato de bondade, de solidariedade. Numa determinada ocasião, Jesus num casamento, acabou a bebida da época lá, e Jesus fez com que um milagre, na verdade, fazendo com que a água se transformasse, né, no vinho naquela oportunidade. Numa outra oportunidade, Jesus falando para uma multidão, para muita gente, que Jesus atraía muita gente, porque Jesus falava com simplicidade, mas com firmeza, com honestidade, com sabedoria e outra. Jesus era verdadeiro. E lá, quando Jesus acaba de falar, as pessoas tinham ido para ouvi-lo e não tinham comida. E aí Jesus, se importando com aquelas pessoas, ele vai fazer um outro milagre, vai, que nós chamamos de a multiplicação dos pães e dos peixes. Isso é interessantíssimo para nós, porque nós percebemos nessas ações de Jesus a preocupação com o outro também, a solidariedade. Às vezes, sem percebermos, nós queremos coisas boas só para nós. Numa atitude, às vezes, um pouco egoísta, nós não percebemos que a mesma qualidade de vida que eu tenho e que eu quero continuar tendo, isso é muito bacana, isso é muito legal, eu acabo não esquentando com o outro. Porque a mesma qualidade que eu quero e que eu tenho, ou que eu tenho e que quero, eu também devo desejar para o outro. E a definição de solidariedade é: solidariedade tem a ver com caráter, condição de ser solidário, compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todos. E uma outra coisa diz assim sobre solidariedade: ajudar, acompanhar, defender outra pessoa numa determinada circunstância, situação. Olha que coisa legal. Ou seja, vamos repetir aqui: solidariedade, né, é a condição de ser solidário, compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras. Ou seja, eu preciso me obrigar a prestar atenção no outro. E naquilo que depender de mim, se possível, eu ajudá-lo. Porque se eu tenho, eu preciso desejar que o outro tenha. Nem sempre dá, mas às vezes dá e a gente não faz. Solidariedade é um valor e que, se praticado, se nós praticarmos, vai estimular nas pessoas sentimento de fraternidade e união. Ou seja, fraterno é uma coisa de irmão, é aquela coisa que nós desejamos para alguém próximo a gente, um parente, vamos dizer assim, e vai naturalmente desenvolver no outro esse mesmo sentimento, né, para conosco também. Por isso, solidariedade é um compromisso, um cuidado, pelo qual nós devemos nos obrigar a cuidar do outro, certo? E isso é bacana a gente pensar nisso. Como eu disse, é aquilo que eu quero para mim, eu preciso querer para o outro. É ajudar, é acompanhar, é defender. E olha só a palavra defender. Como é isso? Estar atento à necessidade do próximo. E nesse caso, próximo é quem está mais próximo da gente.
Porque quando a gente fala em defender, a gente pensa em quê? Não, tá brigando lá defender. Não, não é isso. É cuidar. Né? Por isso, Jesus nos disse o quê? Ele nos deixou qual é a ordem? Amar ao nosso próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Se nós nos preocuparmos em amar o próximo, nós estamos cuidando do nosso próximo. E detalhe, a gente fica assim, mas o outro não faz. Lembra o que eu disse? Você não é o outro. Eu não sou o outro. Eu sou eu, você é você. A grande realidade é que eu não posso esperar por você para fazer a minha parte, nem você pode esperar por mim para fazer a sua parte. Solidariedade é algo que nos leva, né, a fazer alguma coisa. Nos leva a uma determinada circunstância, a uma situação, a se identificar com o problema do outro. Pensa no Brasil. Bom, se nós não buscarmos melhorar o nosso país, quem irá fazer? Você não sabe se o outro vai querer, mas você tem que querer, porque o seu querer motiva outros a querer. A sua vontade ajuda outros a ter vontade. A gente vai envolvendo o outro. O que nós não podemos achar é que, não tem jeito, eu já tentei, tenta de novo. Eu já fiz. A gente precisa fazer de novo. Porque o que Jesus quer que eu e você e eu, que nós façamos é nos preocuparmos com o nosso próximo. Vida com qualidade passa pelo outro também. É uma coisa que eu almejo, é uma coisa que você almeja, é o que nós almejamos, mas começa comigo, mas passa pelo outro. Eu não posso, você não pode, nós não podemos ignorar essa coisa, digamos assim, de não nos preocuparmos com o outro. Isso é qualidade de vida. Quando nós entendemos que nós precisamos buscar cada dia melhorar a nós mesmos, como pessoa, como ser humano, que nós precisamos entender, né? E para isso não tem livro melhor do que a Bíblia, que traz várias orientações de relacionamento, situações relacionais, como nos relacionarmos um com o outro. Nós temos o maior exemplo em todas as áreas, né, que é Jesus, personagem histórico, que é o próprio Deus que nos ensinou como nos relacionar com o outro, que mesmo passando pelo que ele passou, nunca desejou o mal de quem quer que fosse. Jesus viveu com muita qualidade de vida. Aqueles que ele cuidou, a Bíblia diz que ele cuidou deles até o fim. Isso é qualidade de vida. E você está no caminho para se preparar, para cada dia melhorar, para cada dia colocar na sua mente que você é um ser único, que você não é melhor, mas também não é pior do que ninguém. E que principalmente Deus colocou em você, colocou em mim, colocou em nós algo grandioso, que nós temos capacidade de fazer, que é se preocupar com o nosso próximo. Isso nós chamamos de amor, é amar ao próximo. E aí o texto da palavra de Deus, da Bíblia, diz: amar ao próximo como a si mesmo, amar o outro como você mesmo se ama, como você mesmo se gosta. Portanto, busque, viver bem, busque crescer, busque se importar com o outro, busque se preparar melhor para a vida, busque tudo aquilo que Deus está dando para você, que Ele já deu para você, na verdade, que é uma capacidade, mas dentro dessa capacidade, busque viver de maneira agradável, que agrade a Deus, com qualidade, porque não há nada melhor do que a gente buscar fazer o bem para o outro também.
Então, qualidade de vida, dia a dia, passo a passo, minuto a minuto, hora por hora, mês por mês, ano a ano. Busque se preparar melhor, busque fazer o melhor que você possa para que no futuro muito rápido você, quando